Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso, gente, ele faz parte, do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido aí pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar ao capítulo 6, onde nós vamos trabalhar com strings. O string, é uma sequência de caracteres que pode incluir letras, números, símbolos e espaços em branco. Nós, inclusive, já usamos strings aí nos vídeos passados aqui no curso. As strings são comumente usadas em programação para armazenar e manipular dados textuais, como nomes, endereços, senhas, mensagens e muito mais. Elas podem ser criadas usando aspas simples ou dupla em torno do texto, e muitas linguagens de programação oferecem uma série de funções e métodos para trabalhar com strings, como concatenação, substituição, formatação e validação. Além disso, as strings podem ser comparadas e ordenadas de várias maneiras, tornando-se uma ferramenta poderosa para muitas aplicações. Aqui no Python, gente, não vai ser diferente. Aqui nós temos uma porção de funções, de métodos que nós podemos aplicar sobre um string. A gente, quando fala em análise de dados, a gente pensa sempre em dados numéricos, em fazer um gráfico, analisar uma média. A gente quase nunca pensa em dados que não sejam na forma numérica. Mas, por exemplo, um string pode ser considerado um dado. Imagina que eu tenho uma lista de nomes, eu quero verificar ali naquela lista qual é o sobrenome mais frequente. Então, eu posso fazer essa análise. Então, eu vou estar tratando aqueles nomes ali como dados, tá certo? Então, não somente dados da forma numérica vão ser vistos, mas também dados de diversas formas. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre alguns exemplos iniciais. Nessa primeira parte aqui, eu coloquei algumas células de código onde nós vamos estar, eu vou estar compilando elas e fazendo alguns comentários, tá certo? De como é que você deve entender uma string. Aqui eu tenho a primeira célula, que eu chamo aqui de string 1, isso aqui é só um comentário, não entra no código, e aqui tem a palavra professor, entre aspas. Então, se eu executar aqui, vai ter saída aqui, professor. Certo? Então, eu executei a célula, teve essa saída, igual está aqui, entre aspas também. Por outro lado, se eu botasse a palavra professor sem aspas, o que aconteceria se eu executasse essa célula aqui? Executando essa célula, nós temos um erro do tipo de nome. Ou seja, o nome professor não está definido. Normalmente, quando a gente coloca algo sem aspas, é porque ela é uma variável. Às vezes a gente quer chamar essa variável, que foi mencionada em alguma outra parte do código, e quer ver o seu resultado neste momento. Então, como o professor não foi definido, então deu esse erro. Uma outra alternativa seria, professor é uma profissão. Então, eu posso armazenar a string professor na variável profissão e imprimir. Tá certo? Então aqui ela é jogada no sistema e aqui na mesma célula já é executada sua impressão. Pronto, foi impresso professor. Note que é uma diferença de saída. Esta saída aqui, referente a essa célula, deu entre aspas, a palavra professor entre aspas, e aqui deu só professor. Então, aí a depender do que você quer, como saída, você vai ter que usar ou não a função print. Nós já falamos da função print aí há alguns vídeos atrás, na playlist aí, curso Python com Jupyter Notebook. Outro exemplo é a string 2. Assim como nós mencionamos no início, uma string não precisa ser uma palavra, ela pode ser uma sequência de caracteres. Por exemplo, se isso aqui fosse a senha de uma pessoa, AB underline 012. Então, se nós executarmos aqui, da mesma forma, a saída, entre aspas também, AB underline 012. Aí você fala, professor, tudo bem, eu tenho aqui um string, como é que eu faço para consultar o tipo, saber que ela é de fato um string? Aí você usa a função tape, que nós vimos nos vídeos passados, a utilização lá quando falamos de funções aritméticas, ou operações aritméticas e funções matemáticas básicas, Então, nós vimos lá que podemos usar o que? A função tape. Então, nesse caso aqui, pronto, foi impresso o tipo deste objeto aqui. Então, ele é da forma que str, ou seja, a abreviação para string. Podemos também imprimir uma string, como eu falei aqui acima, quando eu uso o print, perceba que eu imprimo ela sem as aspas, tá certo? Quando eu não uso o print, a saída aqui, que eu não sei se eu posso chamar de impressão, mas essa saída aqui, ela veio entre aspas. Então, observe bem o que você quer, para você ter a saída mais adequada possível. Então, gente, uma consideração interessante, e aí você vai ver a importância da função print, é a seguinte. Imagine que aqui eu tenho uma string 1, professor, e uma string 2, essa senha aqui, AB underline 012. E estão todas na mesma célula. O que acontece se eu executar essa célula? Vamos fazer teste aqui agora. Então, houve só a saída do que? Da segunda.
Então, ao executar essa última célula em ambiente interativo como o Jupyter Notebook, somente o resultado desta última expressão é exibido na tela. No caso mencionado, somente a string AB_012 é exibida. Isso acontece porque o Jupyter Notebook mostra apenas o resultado da última expressão avaliada em cada célula. É importante notar que se você deseja exibir todas as strings na tela, é necessário usar uma função de impressão como print, né, para cada uma delas. Então aqui print professor e print AB_012, né, eu coloquei, mesmo colocando na mesma célula, se eu executar, vão sair as duas. E mais que isso, vão sair sem as aspas, tá certo? Então, muito atento aí, manipule bastante esse objeto, tá certo? A gente vai ter uma aula aqui ou aulas, né, que se seguirão, onde a gente vai fazer muita coisa com string. Então, assim, você sempre pensar alguma coisa, vai lá, faz a execução, veja o que sai para você entender, né, como é que a linguagem de programação foi modelada, tá certo? Isso aí não é, embora ela seja intuitiva, mas não é já dada de cara para nós, tá certo? Não é natural, eu diria. Ela é apenas assim, e tem uma certa intuição mais ou menos que vai acontecer. Aí é bom você dar bastante exemplos. Outra coisa é falar sobre armazenamento de strings. Embora eu tenha feito isso aqui, né, quando eu criei aqui a variável profissão, que recebe a string professor, mas vamos falar mais um pouco aqui. Ó. Então, ó, embora já tenhamos mencionado, né, isso inclusive nos vídeos passados, né, vale reforçar que o armazenamento de variáveis é uma parte fundamental da programação, pois permite que você aloque e acesse dados na memória do computador. Em Python, você pode armazenar dados em variáveis usando a sintaxe básica de atribuição como vista a seguir. Então aqui eu tenho, por exemplo, estou fazendo um cadastro de uma pessoa. Eu tenho aqui a profissão, professor, nome, Alan de Souza Soares, idade, 39. Então todas essas três variáveis aqui, elas receberam strings, elas estão armazenando strings. Por outro lado, essa idade 1 aqui está armazenando 39, que é o mesmo valor, né, assim, né, que essa string aqui, idade. Pelo menos assim, visualmente, né, vamos dizer que estão representando uma mesma coisa. Porém, isso não acontece, como a gente vai ver daqui a pouco. Até a forma de processamento, né, nos próximos dias a gente vai ver isso. Ou seja, as funções, se eu aplicar certas funções aqui em idade, certas funções aqui em idade 1, vai dar alguma coisa diferente. Então é importante você ficar atento nisso aqui. Então eu vou executar. As variáveis foram, né, eu vou executar aqui, armazenadas na memória. Agora eu posso acessá-las. Quando eu acesso, a impressão dessas duas últimas dá praticamente a mesma coisa. Você fala, não, professor, são o mesmo objeto. Né? E eu afirmo para vocês que não. Né? Se a gente usar a função t, que está até aqui na célula, a gente vai ver que são coisas diferentes. Então, nesse caso, gente, saber o tipo de uma variável é uma habilidade fundamental na programação. Isso se aplica a várias linguagens de programação, incluindo o Python. O tipo de uma variável determina um conjunto de operações que podem ser realizadas nela e como essas operações são executadas. Uma das formas de saber o tipo de uma variável, né, como já usamos, né, é usarmos a função tape, né, que foi vista aí há alguns vídeos atrás, na playlist, né, os Python com Jupyter Notebook. Então, vamos consultar o tipo de cada uma dessas variáveis aqui. Ó. Profissão, nome, idade e idade 1. Então, ó, string, string, string e inteiro. Ó. Então, as três primeiras, como eu falei, strings, e a última aqui, inteiro. Tá certo? É importante notar que em Python as variáveis são tipadas dinamicamente, né? O que significa que uma variável pode conter diferentes tipos de dados ao longo da execução de um programa. Isto oferece flexibilidade, mas também exige atenção ao manipular variáveis para evitar comportamentos inesperados. Por exemplo, você espera que venha de lá uma string e venha um número inteiro. Aí provavelmente o seu programa vai dar alguma coisa estranha, tá certo? Por exemplo, em C, né, a tipagem é estática. Ou seja, eu boto assim, int idade igual a 30. Pronto, então eu sei que a idade é uma variável inteira. Por outro lado, em Python, eu não preciso fazer isso. Né? A tipagem ela é dinâmica, ou seja, à medida que o código vai passando, ele vai determinando, ó, essa variável aqui está escrita como inteira, essa aqui está escrita como string, essa aqui está escrita como uma variável booleana, e por aí vai. Né? Então, nesse caso aqui, idade igual a 30. Então, agora, né, é um inteiro. Mas se em algum momento a idade for repassada para a palavra 30, né, entre aspas, né, aí no caso a string, então agora idade, a mesma variável, né, virou o quê? Uma string. Então, o quê? É uma tipagem que dinâmica. O tipo da variável vai mudando ao longo, né, da sua definição. Tá certo? Então, é isso aí. Essa aqui é a primeira aulinha sobre strings, né? Entenda bem tudo que foi visto aqui, né? Porque a gente vai estar trabalhando bastante com string aí nos próximos vídeos, beleza? É isso aí. Espero que tenham entendido e tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.